E se, em uma noite silenciosa demais, o mundo tivesse esquecido como temer o inverno? Existem histórias que quase aconteceram, histórias que respiram entre as falhas da memória humana, esperando o momento certo para se revelarem. Esta é uma delas. Uma história onde o frio não era apenas estação, mas destino. Imagine a muralha sob o luar, branca como um suspiro preso no ar. Durante séculos, ela observou o norte em silêncio, como um guardião que conhece o peso dos segredos que protege. Mas naquela noite, algo mudou. O vento parou. A neve ficou suspensa por um instante, como se o próprio céu hesitasse. E então, muito lentamente, um frio diferente se espalhou. Não aquele que fere a pele, mas o que toca a alma. O tipo de frio que parece sussurrar nomes esquecidos. Foi nessa quietude inquietante que a muralha começou a rachar. Não em estrondo, mas em lamento, como se estivesse despertando de um sono longo demais. Pequenas linhas de gelo se abriram como raízes, serpenteando pela pedra antiga até desaparecerem no abismo branco do norte. E no centro desse silêncio quebrado, uma figura surgiu. Não carregava pressa, não carregava raiva, apenas propósito. O rei da noite caminhava como um som abafado, movendo a escuridão ao seu redor. Seu exército veio logo atrás, como sombras que encontram forma. Filas intermináveis de corpos pálidos, olhos acesos em azul profundo, marchavam com uma calma perturbadora. Era como observar o inverno assumir sua forma verdadeira, lento, inexorável, paciente. Ao sul, Winterfell ainda dormia. As tochas queimavam com chamas inquietas, como se percebessem a aproximação de algo antigo demais para ser nomeado. Jon virou-se na escuridão de seu quarto, sem saber ao certo por que o coração parecera perder um batimento. Arya despertou de um sonho que evaporou no instante em que abriu os olhos. Sansa sentiu o vento mudar de direção, trazendo consigo uma melodia fria, quase bonita demais. Bran abriu os olhos, como quem escuta um chamado inevitável. O inverno estava vindo, mas não como eles imaginaram. Essa não seria uma batalha pelo amanhecer. Seria uma batalha pela lembrança do que o amanhecer um dia foi. E enquanto o primeiro floco daquela nova era tocava a terra, algo se quebrou no ar. Uma promessa antiga, um limite que jamais deveria ter sido ultrapassado. A noite começou a caminhar, e Winterfell, mesmo sem saber, se preparava para lutar até seu último suspiro. A notícia da queda da muralha não chegou a Winterfell como um mensageiro montado ou como um corvo de olhos inquietos. Chegou como uma sensação, um silêncio estranho que se infiltrou pelas pedras, pelos corredores, pelas respirações. Era um silêncio que não pertencia ao norte. Um silêncio que parecia estar caminhando em direção ao castelo antes mesmo de qualquer palavra confirmá-lo. Naquela manhã, o céu estava pesado, mas não ameaçador. Era como se tivesse decidido observar, apenas observar, o que aconteceria abaixo. A neve caía em flocos grandes, preguiçosos, que pousavam nas peles e nos telhados como pequenos lembretes do que estava por vir. E mesmo assim, havia algo diferente. O ar estava mais denso. Cada inspiração parecia carregar um peso de presságio que nenhum dos habitantes de Winterfell conseguia nomear. Jon caminhava pelo pátio com passos lentos, sentindo os olhos do castelo sobre ele. O vento tocava seu rosto como dedos frios, e algo dentro dele parecia repetir uma verdade que ele ainda não queria aceitar. Ele parou no centro do pátio, observando as muralhas antigas, e por um breve instante se permitiu acreditar que talvez houvesse tempo. Que talvez a muralha resistisse mais um dia, mais uma noite, mais uma respiração. Mas então o corvo chegou. Não voou com pressa, não crocitou como os outros. Era apenas uma forma negra recortada contra o branco do céu, pousando suavemente no parapeito, acima do portão. Bran já o esperava sentado na cadeira de rodas, os olhos distantes de alguém que não olhava o presente, mas algo muito além. Sansa estava ao seu lado, a capa vermelha caindo pelos ombros, como um lembrete de fogo, numa manhã que parecia querer apagá-lo. Jon subiu as escadas, cada passo ecoando como um aviso. Ele retirou o pergaminho das patas do corvo, mas antes de abri-lo, Bran falou com voz suave.
quase sonolenta, como se estivesse em dois lugares ao mesmo tempo. A muralha caiu. O papel deslizou dos dedos de Jan, antes mesmo que pudesse ler as palavras. Ele não precisou de confirmação. O tom da voz de Bran era suficiente. Sansa respirou fundo, tentando manter a calma que sempre lutara para construir. Mas seus olhos denunciaram o abalo. Um tremor quase imperceptível percorreu seu queixo, antes que ela o controlasse. Quanto tempo? Jan perguntou. Bran piscou devagar, como se estivesse observando quilômetros de neve sendo cobertos por passos de mortos. Não muito. A notícia se espalhou por Winterfell, como vento. Não houve pânico, apenas uma concentração silenciosa. As pessoas começaram a se mover com propósito. Fecharam janelas, reforçaram portas, acenderam fogueiras que tremulavam com menos força do que deveriam. Os ferreiros trabalharam com gestos firmes, martelando lâminas cuja utilidade talvez nunca fosse suficiente. Crianças foram levadas para os subsolos. Os idosos receberam mantos mais grossos. Todos sabiam que o inverno estava vindo. Mas naquela linha do tempo, o inverno vinha com um rosto. À tarde, as primeiras sentinelas avistaram formas no horizonte. Não eram nítidas. Pareciam nuvens rasteiras. Mas o modo como avançavam, constante, organizado, sem pressa e sem hesitação, dizia tudo. Um exército tão silencioso que fazia o próprio vento conter sua voz. Jan subiu novamente as muralhas. Arya apareceu ao seu lado, sem fazer som algum, como sempre fazia, o rosto calmo, mas os olhos atentos. Ela olhou o horizonte branco e murmurou, quase para si mesma, parece neve. Mas não é. Jan não respondeu. Suas mãos apertaram um parapeito com força. Por um breve instante ele fechou os olhos, tentando controlar o tremor que surgia em seu interior. Ou era medo? Era algo mais profundo. Era a sensação de estar prestes a enfrentar, não apenas uma batalha, mas o próprio destino. À distância, formas começaram a se distinguir. Filas que se moviam, armaduras quebradas, ossos expostos em alguns corpos, tecidos endurecidos pelo gelo. E no centro deles, uma figura que irradiava algo quase palpável. A temperatura caiu de maneira abrupta, e uma fina camada de gelo começou a se formar nas bordas da muralha de Winterfell. O Rei da Noite havia chegado. Jan apenas observou, não falou, não moveu a mão até a espada. Apenas observou como se estivesse se preparando para aceitar a verdade que sempre tentara evitar. Ele não veio negociar, Arya disse. Não, Jan respondeu. E não veio parar. Jan apenas abaixou os olhos. Ele veio terminar. O toque do frio avançou antes do exército, como se o inverno fosse uma criatura viva, rastejando entre as árvores e pelos campos, apagando rastros, apagando sons, apagando respirações. A cidade ao redor de Winterfell parecia encolher sob aquele toque. O vento mudou de direção. A lua apareceu mais cedo no céu, pálida, testemunha distante daquele encontro. E foi ali, sobre as muralhas, que Jan percebeu algo ainda mais profundo. Winterfell estava sozinha. Não haveria reforços do sul. Não haveria dragões. Não haveria promessas de amanhecer. Apenas fogo, tentando sobreviver ao frio absoluto. Ele respirou fundo e finalmente falou, deixando que sua voz ecoasse para aqueles que o esperavam no pátio abaixo. Preparem o castelo. Nenhuma palavra de guerra seguiu. Nenhum grito. Apenas a aceitação silenciosa de que Winterfell lutaria, mesmo que fosse a última vez. A preparação de Winterfell começou como um murmúrio contido, um movimento que atravessava o castelo como uma onda lenta, mas inevitável. Não havia correria, nem desespero, nem vozes elevadas. Tudo era feito com a suavidade de quem compreende que o tempo não pode ser atrasado, apenas preenchido com significado. As tochas foram reforçadas, ainda que cada chama tremulasse como um coração inquieto. Os portões foram fortalecidos com camadas extras de madeira e ferro, mesmo que todos soubessem que, diante daquele frio, ferro e madeira eram apenas lembranças de proteção. Nos estábulos, os cavalos se agitavam com respirações curtas, sentindo no ar algo que os instintos reconheciam como fim. Alguns batiam os cascos no chão, não para fugir, mas como quem diz adeus ao espaço onde costumavam correr. No bosque sagrado o represeiro parecia mais imóvel do que nunca. O rosto esculpido em sua casca
Carregava uma expressão que não era tristeza nem esperança, mas aceitação profunda. Um tipo de serenidade que apenas árvores antigas conhecem. Sansa caminhava pelos corredores com passos lentos, observando cada rosto, cada chama, cada sombra que se moldava nas paredes de pedra. Havia no olhar dela uma mistura de firmeza e fragilidade, como se a parte mais jovem de sua alma estivesse se despedindo, enquanto a parte mais madura assumia o controle. Ela deu instruções simples, mas cada palavra parecia carregar o peso de uma vida inteira. Não deixem as crianças acordadas. Mantenham fogo aceso. Cuidem uns dos outros. Frases que ecoavam como pequenas preces. Arya, por outro lado, move-se como vento entre salas e torres. Ela não corria, mas seus passos eram rápidos, precisos. Ajustava lâminas, testava punhos, tocava o cabo de sua adaga de aço valeriano e umedeceu os lábios com uma respiração profunda. Não havia medo dentro dela, mas havia algo semelhante à saudade. Uma saudade do que ainda não havia perdido, mas sabia que perderia antes do amanhecer. Quando encontrou Sansa na escadaria, parou por um instante. As duas irmãs trocaram um olhar longo, silencioso, carregado de memórias que nenhum inverno poderia apagar. Cuida deles, Arya disse, com voz baixa. Eu cuido, Sansa respondeu. E você cuida de Jon? Arya assentiu. Esse gesto continha mais amor do que qualquer abraço naquela noite. Enquanto isso, Bran permanecia no salão principal. A lareira ardia, mas sua luz parecia fraca ao redor dele. Meera estava ao seu lado, quieta, segurando o cabo de sua lança com suavidade. Bran não falava. Seus olhos estavam perdidos em um ponto distante, um ponto que não pertencia ao presente. Ele era o único que não precisava ver o exército para saber onde cada passo estava sendo dado. Ele sentia o frio se aproximando, como uma lembrança que voltava repetidamente à mente. Ele sabia que aquela era sua última noite como Bran Stark. Jon caminhou até ele, sentando-se ao seu lado em silêncio. Por longos segundos, nenhum dos dois falou. Jon apenas observava as chamas, tentando resistir ao ar pesado. Bran finalmente murmurou "Will be back, Caer." Jon abaixou a cabeça. Já sabia. E eu vi você levantar de novo, Bran continuou. Mas não como agora, como outra coisa. Jon respirou fundo, permitindo que as palavras se instalassem dentro dele. Isso te assusta? Dan perguntou. Bran balançou a cabeça lentamente. Não, só não sei se isso é o fim, ou um começo. Lá fora, o vento mudou pela segunda vez, naquela noite. Era um vento que não parecia natural. Ele carregava consigo um som quase imperceptível, como um canto distante. Não era um grito, não era um rugido. Era mais como o arrastar de gelo sobre gelo, repetido em ritmos lentos, que se aproximavam mais a cada respiração. As sentinelas chamaram Jon às muralhas. Ele subiu acompanhado de Arya e alguns guerreiros. Ao chegar ao topo, viu o horizonte engolido pelo branco. O exército dos mortos já não era uma forma distante. Era uma muralha viva de corpos que se aproximava em silêncio absoluto. Seus olhos azuis faiscavam como estrelas presas a um céu imóvel. Cada passo deles parecia sugar o calor da terra, tornando a neve mais dura, mais vítrea. E ali, no centro, irradiando calma absoluta, estava o Rei da Noite. Jon apoiou as mãos no parapeito e deixou seus olhos se perderem na vastidão do inimigo. Eles sabiam que estávamos esperando, Arya disse. Eles sempre souberam, Jon respondeu. Winterfell respirou fundo pela última vez antes do confronto. As chamas das tochas balançaram todas juntas, como se fossem levadas por uma força invisível. O frio tocou os portões, fazendo pequenas rachaduras se formarem na madeira. Jon desceu até o pátio e ficou diante dos homens e mulheres que aguardavam. Ele não levantou a espada, não incentivou gritos. Sua voz veio baixa, quase sussurrada, mas foi ouvida por todos. Hoje nós lutamos porque estamos vivos. Amanhã, talvez não estejamos. Mas enquanto formos nós, Winterfell continua. As pessoas assentiram em silêncio. Não havia bravatas, apenas dignidade. E então, antes que pudessem se mover novamente, o primeiro impacto chegou. Não foi um ataque, foi o frio. Um frio tão profundo que a neve pareceu cristalizar no ar.
Um frio que entrou pelos pulmões, como se quisesse apagar o fogo por dentro. Um frio que fez as muralhas de Winterfell tremerem. O Rei da Noite havia começado, e Winterfell respondeu com a última chama que lhe restava. A primeira onda do frio não trouxe destruição, mas um silêncio tão espesso que parecia pressionar os ouvidos. A neve estalou sob o peso de milhares de passos mortos, e o som era suave demais para a quantidade de corpos que se aproximavam. Jon sentiu o ar arder dentro dos pulmões, como se tivesse tragado gelo. Ao seu lado, Arya apertou a adaga de aço valeriano, a lâmina refletindo um brilho pálido, quase tímido, diante da vastidão azul que se aproximava. As muralhas de Winterfell se cobriram de gelo em finas teias que se espalhavam pelas pedras, como raízes. Tochas apagaram uma a uma, não por vento, mas pela ausência dele. Um vazio ocupou o ar, drenando cada respiro quente. A noite parecia observar, imóvel, o encontro inevitável entre vivos e mortos. O primeiro impacto veio como um baque surdo. Arqueiros atiraram suas flechas, mas os mortos não hesitaram. Corpos pálidos avançavam e caíam, apenas para se levantarem novamente. Outros escalavam as paredes com movimentos desajeitados, porém insistentes, como marés tentando alcançar a costa. Jon desceu correndo até os portões, mas seus passos eram lentos, como se o frio estivesse tentando segurá-lo. No pátio, os guerreiros se posicionavam. Sansa estava no alto das escadarias, observando tudo com uma postura firme, a capa vermelha, como uma chama solitária em meio ao branco. Bran permanecia próximo ao represeiro, seus olhos vagando entre tempos, talvez buscando algum caminho alternativo que já não existia. Quando o portão finalmente cedeu, não o fez em explosão. Cedeu em estilhaços de gelo, caindo em pedaços delicados, como vidro quebrado. A entrada de Winterfell se abriu como um suspiro final, e o inverno atravessou seus limites, com calma absoluta. Os mortos invadiram o pátio em movimento contínuo, seus passos cadenciados, quase ritualísticos. Guerreiros vivos recuaram, mas não por medo. Recuaram pela compreensão súbita de que estavam prestes a enfrentar algo que não podia ser parado, apenas atraçado. Mesmo assim, ergueram as espadas. Jon avançou para a linha de frente, sua lâmina atravessando espectros que se desfazia em gelo. Arya dançava entre os mortos com uma leveza sobrenatural. Seus movimentos precisos, silenciosos, implacáveis. Ela parecia ser a única parte da batalha que ainda se movia com vida plena. Sansa observava cada avanço, cada queda, cada lampejo de esperança que surgia e desaparecia em segundos. Mas o frio continuava a se espalhar. Cada inimigo derrubado era substituído por outros 10. Cada chama reacendida era apagada minutos depois. Os vivos lutavam, mas o inverno era uma maré eterna. Nada nele parecia cansar. Nada parecia excitar. E então, Jon o viu. O Rei da Noite entrou pelo portão destruído, como se estivesse atravessando um jardim tranquilo. Seu passo era lento, medido. Cada pisada fazia o gelo se abrir como flores ao amanhecer. Ele não levantava a mão, não ordenava nada. O exército simplesmente o seguia, como se fosse parte da própria terra. Jon avançou em sua direção, mas o frio tornou seu corpo pesado, como se alguém o segurasse pelos ossos. Quando ficou a alguns passos de distância, seus olhos encontraram os do Rei da Noite. Não havia raiva neles, apenas propósito. Arya tentou interceptar o movimento, surgindo como uma sombra rápida, silenciosa. Mas o Rei da Noite virou o rosto levemente, e o ar ao redor dela congelou por um instante. Não a feriu, mas a deteve o suficiente para que 3 espectros se interpusessem em seu caminho. Arya recuou, respirando o frio como se estivesse tragando neve. A batalha se estendeu em ondas lentas. Não havia gritos de guerra, apenas o som abafado de aço contra gelo, respirações que se transformavam em névoas brancas e a queda suave de corpos na neve espessa. O pátio se tornava um campo de luzes trêmulas e sombras congeladas. Sansa foi cercada por Whites, que escalavam as escadarias. Brienne tentou protegê-la, golpeando com toda a força de seu corpo, mas logo foi envolvida por braços pálidos que a puxaram. Jaime, sangrando, tentou alcançá-la,
mas caiu antes que pudesse dar mais de 3 passos. As muralhas tremiam com as investidas contínuas. O fogo do braseiro central finalmente cessou com um estalo abafado. Bran ficou imóvel quando o frio o tocou. Sua respiração diminuiu. Seus olhos se voltaram para o céu. Ele viu, uma última vez, a lembrança de um corvo branco atravessando um céu de verão. Depois, viu apenas a neve acumulando ao seu redor. Quando Jon percebeu que o Winterfell havia caído, não como castelo, mas como lar, algo dentro dele se alinhou com o silêncio ao redor. Ele deu seus últimos passos em direção ao Rei da Noite. Sua espada caiu em suas mãos, como se fosse parte dele. O ar congelou tanto que seu cabelo ficou rígido. Ele ergueu a lâmina. Antes que pudesse atacar, o Rei da Noite tocou seu peito com a ponta dos dedos. Não houve dor, apenas quietude. Jon caiu de joelhos. O mundo ficou branco. Depois, azul, Arya tentou chegar até ele, atravessando uma tempestade de mortos. Mas antes que pudesse alcançar seu irmão, 2 espectros a derrubaram na neve. Ela lutou até seu último fôlego. Lutou como se estivesse dançando com o próprio inverno. E quando seus olhos finalmente se fecharam, não havia medo dentro deles. Apenas determinação incompleta. O Winterfell parou. A neve parou. O frio se assentou. E a transformação começou. Jon abriu os olhos, como se acordasse de um sonho profundo. Eles brilhavam em azul límpido, refletindo o céu congelado. Sua pele parecia mármore pálido. Seus passos eram leves, silenciosos. Um White Walker recém-formado. Um novo general. Arya despertou momentos depois. O gelo formando desenhos delicados ao redor de suas pálpebras. Ao abrir os olhos, viu o mundo sob outra luz, mais silenciosa, mais nítida. E sua primeira respiração não formou névoa. Não havia calor para condensar. Sansa renasceu como White, ao lado de Bran, cujas mãos congeladas repousavam sobre a terra branca. Ao redor, todos os guerreiros, todos os protetores de Winterfell, todos os nomes que um dia significaram esperança, levantavam-se novamente sob o comando do Rei da Noite. O inverno tinha vencido. A marcha para o sul começou com a mesma serenidade com que o inverno havia caído sobre Winterfell. Nada depressa, nada de violência estrondosa. O frio avançava como uma maré paciente, espalhando-se por vales, estradas e bosques, com uma cadência quase musical. A neve sob os passos dos mortos não fazia ruído. Era como se o mundo tivesse colocado uma manta sobre si, abafando qualquer som que denunciasse resistência. O vento já não trazia mensagens das árvores. Agora apenas acompanhava o exército, movendo-se como um velho amigo reencontrado. O Rei da Noite seguia à frente, e ao seu lado caminhavam os novos generais. Jon, com seus olhos profundamente azuis, parecia observar o mundo com outra clareza. Não havia mais o peso do dever humano, nem dúvidas que o torturavam. Ele caminhava com leveza, como se sua alma tivesse sido libertada de fardos que nunca soubera nomear. Seus passos eram silenciosos, mas havia um ritmo neles, um ritmo que refletia o coração imóvel do inverno. Arya, ao lado dele, movia-se com uma precisão que parecia sobrenatural. Sua postura era ereta, seu rosto sereno, e apesar de carregar o frio em sua essência, havia uma certa poesia em seu caminhar, como se parte de sua antiga identidade tivesse se preservado em forma de movimento, como se a sombra, que ela sempre fora, tivesse se tornado neve dançante. Atrás dos dois, vinham Sansa e Bran, renascidos como Whites. Seus olhos vazios refletiam a lua pálida. Sansa caminhava com a mesma elegância que tivera em vida, agora transformada em melancolia, silenciosa. Bran era carregado pelo vento, como se a própria terra o conduzisse. E cada passo dos mortos ao seu redor parecia ecoar uma memória distante que ele ainda guardava, mesmo sem compreender completamente. O exército que seguia era imenso. Milhares de corpos reerguidos em Winterfell e nos vilarejos ao redor. Homens, mulheres, crianças. Cada um caminhando em perfeita harmonia, como se fossem uma única respiração coletiva. O frio moldava seus movimentos. E o céu, acima deles, parecia acompanhar, tingido de um azul esbranquiçado
que não mudava, nem mesmo quando o sol tentava atravessar as nuvens densas. No decorrer da jornada, vilarejos inteiros congelavam num silêncio tão profundo que parecia sagrado. Casas se convertiam em esculturas transparentes, guardando dentro de si fragmentos da vida que havia existido ali. Chaminés ainda quentes eram transformadas em colunas de gelo puro, como se o inverno estivesse preservando cada detalhe para uma eternidade quieta. Quem tentava resistir sucumbia sem gritos, como se a própria voz tivesse adormecido antes de o corpo cair. À medida que avançavam, os rios se tornavam pistas longas e cristalinas, onde peixes congelados pareciam estátuas suspensas no tempo. As árvores assumiam tons prateados, seus galhos cobertos por uma camada tão espessa de gelo que cada folha parecia uma joia esculpida. A floresta tornava-se um templo de inverno, e cada passo ecoava como um cântico. No Castelo Negro, poucas chamas ainda lutavam para sobreviver. Quando o exército se aproximou, não houve flechas nem lanças. Apenas homens cansados que olharam para o horizonte branco e entenderam que seu destino estava selado. A muralha de gelo vivo que avançava engoliu a fortaleza lentamente, cobrindo seus tijolos e memórias em um brilho azul. Momentos depois, todos os homens da patrulha se levantaram para marchar junto ao Rei do Inverno. Ao alcançar as terras fluviais, o frio tornou-se ainda mais profundo. As águas do Tridente congelaram tão rápido que o gelo parecia florescer sobre a superfície em ondas de brilho branco. Peixinho jurara que defenderia sua terra até o fim, mas o inverno não pediu permissão. O castelo dos Tully transformou-se em um monumento congelado, refletido no rio como se fosse uma lembrança distante. Pouco depois, os mortos avançaram, iluminando a noite com seus olhos frios. Em Porto Real, o vento mudou dias antes da chegada do frio. O mar ficou imóvel. Os navios pararam, como se flutuassem sobre vidro. A população observou o horizonte com inquietação crescente. Primeiro veio o silêncio. Depois, a neve começou a cair em flocos lentos, numa cidade onde neve não caía havia séculos. A capital se preparou como pôde, com pânico, com correria, com gritos que ecoavam pelas ruas estreitas. Mas nada disso importou. O inverno não correu, caminhou, e ao fazê-lo, apagou as fogueiras da Fortaleza Vermelha, sem tocar nelas. A Baía da Água Negra congelou em questão de minutos, e os navios se inclinaram como se estivessem se despedindo. Pessoas tentaram fugir, mas seus passos se tornaram pesados, lentos. O frio entrou em suas respirações e as guardou como pequenas nuvens suspensas no ar. Quando o exército chegou aos portões de Porto Real, Jan estava à frente. Seus olhos refletiam a cidade com uma aura silenciosa. Ele ergueu a mão N, o Emataque, mas como quem reconhece algo esquecido. O portão congelou, abriu-se sem ruído, e a cidade inteira foi tomada pela calma de um sono profundo. A Fortaleza Vermelha caiu sem batalha. A Sala do Trono congelou completamente, conservando o trono de ferro em uma escultura cristalina que brilhava como carvão azul. Lá, nas últimas fileiras de guerreiros, reis e rainhas de outras eras foram renascidos como Whites, suas coroas agora cobertas por neve fina. O inverno tomou Westeros inteira, e quando a última chama se apagou, quando o último suspiro quente desapareceu no ar branco, o Rei da Noite ergueu seu olhar para o céu. O mundo estava quieto. O mundo estava inteiro. O mundo estava frio, mas não estava morto. Sob o domínio do inverno, Westeros entrou em um estado de repouso. Nada embelecia, a nada apodrecia, a nada crescia. Era como se toda a terra estivesse guardada dentro de um sonho sem fim. Jan caminhava ao lado do Rei da Noite como um reflexo dele. Sua presença agora, tão silenciosa quanto o vento, que não mais movia árvores. Arya tornara-se a sombra fria, que percorria as ruínas, veloz e precisa. Um fantasma que vigiava caminhos brancos. Sansa permanecia na Fortaleza Vermelha, imóvel como uma rainha de gelo, observadora eterna de um mundo que descansava. Bran vagava entre camadas de tempo, um eco que permanecia vivo através do próprio gelo. E então, quando o mundo finalmente se acomodou sob o manto eterno, algo aconteceu. O inverno parou. Não avançou mais. Não reclamou mais terras. Não matou mais nada. Estabeleceu-se.
como se esse sempre tivesse sido seu propósito: não destruir, preservar. E na quietude final, enquanto a lua cheia brilhava sobre o continente inteiro, transformado em cristal, uma mensagem silenciosa parecia atravessar o ar imóvel. Às vezes, tudo o que muda o mundo é o inverno que chega no momento certo. E em algum lugar, essa versão deles ainda continua caminhando sob a mesma lua.